Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje vamos resolver questões de concurso público, ok? A nossa aula de número 14 hoje. Vamos tratar sobre diversas questões que nós trabalhamos aí nas aulas 1 à aula 13, que foi a aula passada, aqui dentro do direito das obrigações. Acompanhe aí a resolução de alguns exercícios de concurso para a gente ver como é que nós estamos indo aí no nosso estudo, ok? Acompanhe aí. Pessoal, o primeiro exercício que eu quero trazer para vocês de concurso é da Faculdade Carlos Chagas, 2012, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Juiz do Trabalho. Dizia lá essa questão de concurso. É correto afirmar: a obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios dela, a não ser que expressamente mencionados. Observe aqui que ele está colocando uma condição, dizendo que tem que estar expressamente mencionados para os acessórios, então, abranger a coisa certa. Pessoal, isso aqui é falso, tá? Nós vimos isso aqui lá na nossa videoaula de número 9. Olha só o que diz lá o artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Então, a regra é o seguinte. Primeiro que você vai observar é o que as partes expuseram, tá? O que foi mencionado pelas partes. Se as partes não mencionarem nada, aí vige, então, o princípio da acessoriedade, ou seja, o acessório segue o destino do principal. Tá? Então, se não houver nada expressamente mencionado, o acessório, então, vai abranger, claro, a coisa certa, o principal. O acessório segue o destino, então, do principal. Por isso que essa questão ela é falsa. Tá? Essa letra A é falsa. Vamos, então, para a letra B. A letra B dizia lá: se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta coisa certa, né, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, poderá o credor exigir perdas e danos, sem prejuízo do cumprimento da obrigação por terceiros às expensas do devedor. Pessoal, muito tranquilo aqui, só presta atenção numa coisa. Observe que aqui em cima ele falou, olha, se a obrigação for de restituir coisa certa. Então ele está falando da obrigação de restituir, ele está tratando lá da nossa videoaula de número 11. Aqui já foi na nossa videoaula de número 11, tá? Em que nós tratamos do artigo 238, que diz lá: se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta coisa certa, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, ou seja, antes da devolução, antes da restituição, sofrerá o credor a perda. E a obrigação se resolverá, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Aí você fala, pessoal, mas aqui não está falando que o credor pode exigir perdas e danos. Não está falando porque não pode mesmo, né? Olha só poderá exigir perdas e danos na obrigação de restituir quando a coisa se perder totalmente ou parcialmente por culpa do devedor da obrigação de restituir, da obrigação de devolver. Aqui, observe, sem culpa do devedor. Então, se não há culpa, não haverá perdas e danos, tá? Não terá como o credor exigir perdas e danos. Então, essa questão ela vai ser falsa. Sempre que houver culpa, haverá perdas e danos. Lembra? Foi um dos princípios que nós falamos. Sempre que houver culpa, haverá perdas e danos. Não tem culpa, não há perdas e danos. Grave bem isso. Lembra que eu falei que é um dos princípios muito importante, pois está aqui nessa letra B dessa questão aqui da Faculdade Carlos Chagas. Então, ela é falsa. Lá, na nossa videoaula, a gente falou da obrigação de restituir, só para a gente relembrar, né? Ocorre quando, por exemplo, nos contratos, por exemplo, de locação, a locadora que loca um DVD para alguém, a obrigação da locadora é de entregar o DVD para a pessoa, tá? Para o cliente. E esse cliente ele tem o dever de restituir o mesmo bem, que é uma coisa infungível. Nós estamos falando dessa obrigação, essa obrigação de restituir a coisa. E como que ela poderia se perder, por exemplo? Lá na nossa videoaula número 11, eu dei o exemplo que quando acontece, por exemplo, de alguém furtar o DVD. Né? Se foi um furto, então estamos lá, no caso, um caso fortuito. Estamos de frente de um caso fortuito, não foi por culpa do devedor. Ok? Muito bem, então essa letra B dessa questão aqui, ela é falsa. Vamos então agora para a letra C. A letra C diz assim: até a tradição, ou seja, até a entrega, a coisa pertence ao credor, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Ora, pessoal, aqui ficou tranquilo, né? Porque quando fala até a tradição a coisa pertence ao credor, nós falamos lá na nossa videoaula de número 9, que até a tradição a coisa não pertence ao credor. Até a tradição, até a entrega, a coisa pertence ao devedor. Segue aí a leitura do artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa. Olha aqui, ao devedor.
com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Então, o que está deixando essa letra C dessa questão aqui falsa é porque ele diz que até a tradição a coisa pertence ao credor. E não é. Até a tradição a coisa pertence ao devedor. Maldade, né? O cara coloca que troca só devedor para o credor para ver se você entende aí a questão da transferência de propriedade, o momento que acontece a transferência aqui é pela tradição, ou seja, pela entrega do bem imóvel aqui, por exemplo, um cavalo, etc. Então essa questão ela é falsa, tá? A coisa melhora ou acresce para o dono, mas aqui também a questão do devedor, então ela é falsa. O exemplo que nós tínhamos dado lá era da égua prenha, né? Então se, por exemplo, eu tenho obrigação de entregar uma égua e ela fica prenha, os acréscimos, os melhoramentos serão meus, devedor. Devedor de qual obrigação? Da obrigação de entregar, tá? Então, letra C, falsa. Muito bem, vamos para a letra D. Letra D, diz lá, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha cabe ao devedor se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Olha só, quando ele fala aqui, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ele está falando de obrigação de dar coisa incerta. E nós falamos sobre isso aqui lá na nossa última videoaula, que foi a videoaula de número 13. Nós falamos sobre as obrigações de dar coisa incerta. Então diz lá, né, o artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha, a concentração, pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Então, a regra é o seguinte, quem que vai fazer a escolha, quem vai fazer a concentração, vai ser quem estiver estipulado lá no título da obrigação, no contrato, tá? O que estiver estipulado lá, se estiver dizendo que é o credor, vai ser o credor, se estiver dizendo que vai ser o devedor, vai ser o devedor, se for terceiro, estiver escrito lá, vai ser o terceiro. Professor, e se não estiver dizendo nada? Se não tiver nada dispondo em contrário no título da obrigação, a escolha pertence ao devedor. Tá? A concentração, a escolha, pertence ao devedor. Aí ele diz aqui, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Ou seja, ele tem que dar o meio termo, né? Então, no silêncio das partes, a escolha, a concentração, cabe ao devedor, que deve estabelecer o meio termo. Então, essa questão aqui, ela é verdadeira, tá? Exatamente, aqui é a transcrição do que está ali previsto no artigo 244. A Faculdade Carlos Chagas, ela coloca muito isso, tá, pessoal? Ela pega o texto de lei e joga na prova. Por isso que eu falo que é muito importante vocês lerem bastante a lei seca. Pega o Código Civil, vá ler. Leia mesmo. Assista aqui, mas procure entender e conhecer os artigos. Ok? Vamos só para... Já sabemos que a D é a verdadeira, mas vamos falar aqui da E para ver o que estava falsa nela, né? Então a letra E diz lá, na obrigação de dar coisa incerta, após a escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, mesmo que por caso fortuito força maior. Falso. Por quê? Nós tratamos disso aqui lá na nossa videoaula número 13. Olha só, a obrigação de dar coisa incerta, ela passa por uma fase, né? Nós falamos, que é a fase chamada de escolha ou concentração. Quando acontece essa escolha, essa concentração, a obrigação que era de dar coisa incerta se transforma, então, em obrigação de dar coisa certa. Aqui na obrigação de dar coisa incerta, o devedor não pode alegar caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque o gênero não perece. Nós falamos lá na videoaula 13. Tá? Mas quando acontece a concentração e escolha, a coisa que era incerta se transforma em coisa certa, agora sim, o devedor pode alegar, então, caso fortuito e força maior, para resolver, então, o contrato, para resolver as obrigações, voltar ao estado inicial. Tá? Então, por isso que essa questão aqui está falsa. Ela diz aqui, ó, na obrigação de dar coisa incerta. Após a escolha, ora, se já aconteceu a escolha, a obrigação que era coisa incerta já se transformou em obrigação de dar coisa certa. Aí ele diz, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. O que está falso aqui é porque ele colocou esse não aqui, ó. Tá? Não. Então esse não aqui é que torna, então, essa letra E falsa. Ok? Porque ele pode, sim, alegar perda ou deterioração da coisa, mesmo que por caso fortuito ou força maior, porque já é obrigação de dar a coisa certa. Ok? Então essa questão, essa letra, ela é falsa. Como é que ficou? Então ficou dessa forma aqui, essa questão nossa aqui de juiz do trabalho, Faculdade Carlos Chagas, ok? Muito bem, pessoal. Vamos então agora para uma próxima questão de concurso, né? Resolver mais uma aqui para a gente dar a sequência. Essa questão aqui é a questão desse ano, de 2017, primeira fase da OAB, foi o concurso,
Primeira fase do AB que teve agora, né, em abril, agora no mês de abril de 2017. Olha o que foi cobrado lá. Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X, no valor de R$20 mil, sendo o pagamento efetuado à vista, na data da assinatura do contrato. Ficou estabelecido ainda que a entrega do bem seria feita 30 dias depois, em 1º de outubro de 2016, na cidade de Rio de Janeiro, domicílio do vendedor. Contudo, no dia 25 de setembro, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído pela enchente, com perda total. Considerando a descrição dos fatos, Joaquim. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, você precisa entender o que é esse contrato aqui, né? Nós tratamos sobre isso aqui lá na nossa videoaula de número 8, e eu vou colocar aqui, eu vou transformar em figuras o que ele está dizendo aqui no texto. Então ele diz lá, ó, bem no começo, Antônio, vendedor. Vamos colocar o Antônio aqui, tá? Vamos chamar esse rapaz aqui de Antônio, que ele é o vendedor. Então, Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com Joaquim, que é o comprador. Vamos colocar o Joaquim aqui. Então, o Joaquim está lá de cá, Joaquim, que é o comprador. Pronto. No dia 1º de setembro de 2016. Aí ele vem dizendo, cujo objeto era um carro da marca X no valor de 20 mil. Vamos colocar aqui o carro, né, no valor de 20 mil reais. Sendo o pagamento efetuado à vista na data da assinatura do contrato. Olha, observe aqui, pessoal, que aqui vai ter duas obrigações, né? Uma obrigação que vai do Antônio, daqui da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda. Daqui da esquerda para a direita, a obrigação do Antônio, vendedor, é de entregar o carro, né? Então, ele tem a obrigação de entregar o carro e o direito de receber o valor. Então, ele tem a obrigação de entregar o carro e o direito de receber o valor. Já do outro lado, Joaquim, ele tem a obrigação de entregar o valor de 20 mil reais. Né? Então, tem uma obrigação que vai aqui do Antônio para o Joaquim, que é de entregar o carro. O Antônio tem a obrigação de entregar o carro, o Joaquim tem a obrigação de entregar os 20 mil reais. Ele diz aqui que o pagamento foi feito à vista, ou seja, essa obrigação de entregar aqui, ela foi encerrada no momento da assinatura do contrato. Ou seja, Joaquim cumpriu com sua obrigação no momento que ele entregou, que assinou o contrato, porque ele pagou, ele entregou os 20 mil reais no momento da assinatura do contrato. Mas ainda resta outra obrigação, que é a obrigação de Antônio de entregar o carro. Essa obrigação ficou postergada para 30 dias depois. Observe que o pagamento foi à vista, só que a entrega do carro ficou para 30 dias depois. Ficou estabelecido ainda que a entrega do bem seria então feita 30 dias depois, postergada, em 1º de outubro de 2016, na cidade de Rio de Janeiro. Antes da data prevista para entrega, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído com perda total. Então observe que o carro se perdeu antes de ocorrer a tradição, sem culpa do vendedor. Por quê? Porque foi aqui, tratou-se de uma força maior. Né? Ele diz aqui uma chuva torrencial que inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído. Houve uma perda total do carro. Né? Que houve a perda total do carro. Ou seja, houve a impossibilidade de entregar o bem, né, para Joaquim. O Antônio não pode entregar porque se perdeu por uma força maior. Muito bem. Aí você fala, bom, professor, e aí? Aí é o seguinte, nós falamos isso aqui lá na nossa videoaula número 8. Nesse caso, resolve-se o contrato, vai se resolver as obrigações, ok? Voltando ao status quo, voltando ao estado inicial. Ora, qual que era o estado inicial? O estado inicial é que Joaquim tem que receber de volta os 20 mil reais dele e o carro, que se perdeu, perda total, vai se aplicar qual princípio? O princípio do res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono. Como ainda não tinha ocorrido a tradição, a entrega do automóvel para o comprador, quem vai sofrer a perda? Quem vai arcar com a perda? Antônio. Antônio sofrerá com a perda, mas ele deve devolver o quê? Os 20 mil reais para Joaquim. Para você resolver as obrigações e voltar para o estado anterior, o estado anterior é que Joaquim estava com os 20 mil na mão e o Antônio com o carro dele. Que o carro dele perdeu, ele que vai sofrer a perda. Princípio do res perit domino. Pronto, assim que se resolve. Aí ele vai e coloca lá, né, os itens aqui dessa questão. Vamos seguir aí. Diz lá o A. Não faz jus, Joaquim, né? Não faz jus a devolução do pagamento de 20 mil? Faz. Falamos aqui que, no caso, o comprador Joaquim, então, tem direito de receber os 20 mil que ele pagou à vista lá atrás. E resolve suas obrigações. Então, falsa. B. Joaquim, terá direito à devolução só da metade? Não, a lei não diz isso. Diz que ele tem direito de voltar ao estado anterior, ele receber tudo que ele pagou, né, à vista lá no momento da celebração do contrato. Então, falso. C.
A letra C diz, Joaquim terá direito à devolução de 50%? Já está falsa. Ele tem direito à devolução dos 20 mil reais, não só de 10 mil. Ok? Então, falsa a letra C. Vamos para a letra D. Terá direito à devolução de 100% do valor, pois ainda não havia ocorrido a tradição no momento do perecimento do bem. Pronto, essa aqui que é a verdadeira, tranquila, questão fácil. Basta você lembrar, então, dessas regras aí que nós estudamos na nossa videoaula número 8. Res perit domino, tá? E que houve a perda da coisa antes da tradição, sem culpa do devedor. Vamos para outra questão. Outra questão de concurso também que eu queria trazer para vocês, que aborda também vários assuntos aqui, é essa aqui. 2016, Fundatec, Procurador Municipal, Prefeitura de Porto Alegre. Dizia lá essa questão de concurso. Sobre relações obrigacionais, é correto afirmar que A. Sendo certa a coisa a ser dada, seus eventuais acessórios não estão abrangidos no dever de entrega do devedor. Ora, pessoal, isso aqui, tranquilo, né? De novo, aqui foi cobrado lá a nossa videoaula de número 9. Olha o que diz lá o artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então aqui diz, né? Sendo certa a coisa ser dada, seus eventuais acessórios não estão abrangidos? Estão abrangidos, sim. Tá? Aqui o princípio da acessoriedade, ou seja, o acessório segue o destino do principal, a não ser que tenha previsão diversa, contrária. Tá? Mas se não tiver, os eventuais acessórios estão abrangidos sim no dever de entregar a coisa ali do devedor. Ele tem que entregar a coisa junto com os seus acessórios, a não ser que tenha disposto de maneira diferente. Então essa letra A, ela é falsa. Vamos lá para a letra B. As obrigações de dar coisa incerta, a escolha cabe sempre ao devedor. Pessoal, olha, toma muito cuidado com isso aqui, tá? Em questão de concurso. Quando tiver a palavra sempre, essa palavra sempre aqui, tome muito cuidado, porque no direito é muito difícil você ter alguma coisa que é sempre. Tá? Porque, ainda mais aqui no direito das obrigações, em que você vai ter o seguinte, o Código Civil coloca lá, o que geralmente é o seguinte, o que está disposto entre as partes é o que vai valer, é o princípio da autonomia da vontade das partes. Agora, se as partes não dispuserem sobre determinado assunto, o Código Civil vem de maneira subsidiária e complementa aquilo, diz o que é. Tá? Então, essa palavra sempre é muito perigosa. Olhou essa palavra sempre aqui nas obrigações, tome cuidado. Então, essa letra B, ela é falsa exatamente por essa palavra sempre. Né? As obrigações da coisa incerta. A escolha cabe sempre ao devedor? Não, não é sempre ao devedor, não. Olha o que diz aqui, nós estamos na nossa videoaula número 13, né? A passada. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ou seja, na obrigação de dar coisa incerta, a escolha pertence ao devedor se e somente se, o contrário não resultar do título da obrigação. Então a escolha vai pertencer ao devedor se não tiver disposição em contrário no título da obrigação. Porque se no título da obrigação estiver dizendo que a escolha cabe ao credor, quem fará a escolha concentração será o credor. Se estiver falando que vai ser terceiro, vai ser terceiro. Então, essa palavra sempre aqui é o que torna então essa letra B falsa. Tá? Então ela é falsa. Vamos então para a letra C. A letra C diz assim: conforme o direito brasileiro, as obrigações pecuniárias, pecúnia, tá? Pecus vem de gado, né? Que era a principal moeda de troca no passado. Então, pecuniária diz respeito a dinheiro. Então, conforme o direito brasileiro, as obrigações pecuniárias corporificam dívidas de valor. Sim. Sendo sempre necessária a correção. Olha a palavra sempre de novo aqui, gente. Toma cuidado. Sendo sempre necessária a correção quando houver diferimento entre o nascimento e o cumprimento da obrigação. Falso. Exatamente por essa palavra sempre de novo aqui. Vamos trazer aqui a explicação. Olha só o que diz o artigo 315. As dívidas em dinheiro, em pecúnia, deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal. Ao valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Ou seja, aqui o artigo 315 vem dizendo que vai ser pago pelo valor nominal. E diz mais o artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Ou seja, a correção deve ser pactuada, ou a dívida se presume pagável pelo valor nominal. Então, a correção tem que ser pactuada pelos índices que vão ser ajustados pelas partes, elas devem pactuar. Então, essa palavra sempre aqui também tornou aqui a nossa letra C falsa, em decorrência dessa palavrinha sempre.
Tranquilo. Então, A, B, C, falso. Vamos então para a letra D. Letra D dizia lá: destruindo-se totalmente e sem culpa do devedor a coisa certa, objeto da obrigação de restituir, o credor sofrerá a perda. Ocorreu a destruição da coisa, sem culpa do devedor, a coisa certa, objeto da obrigação de restituir, o credor sofrerá a perda. Pessoal, presta atenção. Aqui não é obrigação de entregar, é obrigação de restituir. Nós falamos nas nossas aulas anteriores que a obrigação de dar se subdivide, uma obrigação de entregar e obrigação de restituir. Observe que aqui é a obrigação de restituir, tá? E aí nós falamos lá na nossa videoaula de número 11, eu venho aqui para o cantinho aqui para mostrar para vocês. Nós falamos o seguinte: o artigo 238 diz lá: se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, quem vai sofrer a perda será o credor, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Nós falamos o seguinte, pessoal: na obrigação de restituir, como por exemplo aqui na locação de um Blu-ray, o que acontece é que quando a locadora entrega o bem para o devedor, na verdade, ele não está transferindo a propriedade, ele está transferindo só a posse, tá, para o devedor. Ou seja, o devedor ele não é proprietário da coisa. Ele não é proprietário, ele é possuidor apenas. Como a coisa se perdeu sem culpa dele, quem vai sofrer a perda? Princípio do res perit domino. Quem vai sofrer é o dono. E quem é o dono? A locadora. Porque a locadora não transferiu a propriedade, só transferiu a posse. Falamos isso aqui lá na nossa videoaula de número 11. Né? Então observe aqui que quem realmente vai sofrer aqui a perda vai ser o credor, em princípio, em aplicação do princípio de que a coisa perece para o dono, res perit domino. Ok? Muito tranquilo, cuidado para você não confundir a obrigação de entregar com a obrigação de restituir. Se você estiver confundindo ainda aí, volta lá na nossa videoaula 8 até a videoaula de número 12, para você não ter dúvida. Perceba aqui que no concurso eles ficam jogando, né? Obrigação de dar coisa certa, incerta, entregar, restituir, e acessoriedade, melhoramentos e os princípios, ok? Então essa letra D, ela é verdadeira, ok? Quem vai sofrer a perda será o credor, porque era o proprietário no momento da perda. Res perit domino. Muito bem, pessoal, então ficou assim, falso, falso, falso e verdadeiro aqui, a letra D. Pessoal, vamos então para mais uma questão. Tá muito legal aqui, vamos para mais uma questão aqui de concurso. 2015, CONCEP, procurador jurídico. Dizia lá a questão do concurso: acerca do direito das obrigações, analise as proposições seguintes. Aí ele dizia lá algumas proposições para você marcar lá verdadeiro ou falso. Aí o pessoal odeia, né? Porque de repente você sabe duas e não sabe uma. Mas vamos lá. Olha o que dizia. 1. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Muito fácil. Vimos isso aqui lá na nossa videoaula de número 13. Né? Olha o que diz lá o artigo 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Falamos lá na nossa aula passada, videoaula de número 13. Tem como você dizer assim, ó, devo 13. A pessoa fala, 13 o quê? Então não tem como ter só quantidade. E se você falar assim também, devo cavalo, devo cavalos. A pessoa fala, quantos? Então perceba que tem que ter a coisa incerta. Ela é indeterminada, mas ela é determinável, né? E ela tem que ter pelo menos o gênero e a quantidade. Aí eu sou o mínimo, né? Tem que ter o gênero e a quantidade. Então aqui é verdadeira, né? O item 1 aqui é verdadeiro. Muito bem, vamos para o item 2. O item 2 dizia lá: antes da escolha, ou seja, antes da concentração, poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, salvo se por força maior ou caso fortuito. Pessoal, perceba que aqui, agora ele saiu lá, né, e foi para a videoaula de número 13 dizer o seguinte, que antes da escolha da concentração, poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa? Não, tá? Olha o que diz lá o artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Ele só pegou aqui o texto de lei, jogou lá e colocou aqui, né, tirou o não e dizendo que pode e não pode. Tá? Nós falamos que o gênero não perece, lá na nossa videoaula número 13. Perceba a importância, hein? Aqui ele está falando que é antes da concentração, antes da escolha. Então, ou seja, a coisa, se for incerta ainda, não pode o devedor alegar, então,
perda por força maior, o caso fortuito, porque o gênero não perece. Então ela é falso. Já falamos sobre isso aqui na videoaula número 13. Aí vamos lá para o item 3. Diz lá, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, aqui está falando ainda da obrigação de dar coisa incerta. A escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. Observe que foi a mesma a cópia do texto de lei, né? Da nossa videoaula lá. Então, o artigo 244 diz, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar a pior, nem ser obrigado a prestar melhor. Então, na obrigação da coisa incerta, se não tiver nada disposto no título da obrigação, a escolha quem fará será o devedor. E ele tem que dar o meio termo. De novo, caiu aqui no concurso, de novo, aquele mesmo artigo 244, a mesma regrinha que nós trabalhamos lá. Tá? Ela aqui, então, ela é verdadeira. Esse item é verdadeiro, mera transcrição aqui do artigo 244, por isso que eu falo novamente, leia o Código Civil, pessoal, leia o Código Civil, ok? Vamos para o item número 4, diz lá, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Meus amigos, nós não falamos ainda dessas obrigações alternativas aqui. Vai ter uma aula para frente que eu vou falar mais um pouco sobre obrigações alternativas. Nós falamos assim, falamos só em termos gerais, o que é a obrigação alternativa, mas nós não falamos das regras específicas dela. Mas já vou adiantar para vocês que é a mesma regra da obrigação de dar coisa incerta. Ou seja, na obrigação alternativa, que é aquela que tem a partícula ou, tem que se fazer a escolha. Né? Primeiro tem que se fazer a escolha para se cumprir com a obrigação, ou uma ou outra. Quem que fará essa escolha aqui nas obrigações alternativas? Da mesma forma, primeiro vai se observar o que está previsto no título da obrigação. Se estiver dizendo que é o devedor que fará. Se for o credor, é o credor. Se for terceiro, pode ser um terceiro. Agora, e se não tiver nada dispondo? Aí cabe ao devedor. Mas se não tiver nada dispondo no título da obrigação, diz lá o Código Civil que cabe fazer, então, a escolha aqui, o devedor, assim como lá também na obrigação de dar coisa incerta. Então, essa questão aqui, ela é verdadeira. Né? Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Bom, vamos lá então. O que ficou, né? A única proposição incorreta, a única que está incorreta, está contida em B. Então, a letra B lá, né? Letra B que seria então o item a ser marcado, porque a única que é incorreta, presta atenção, a única que é errada é o item 2.